Cobertura de danos a terceiros. As principais dúvidas dos segurados no seguro de automóvel. Mukirana Seguros Online, o seu tira dúvidas de seguros na internet. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais dúvidas dos segurados com relação à cobertura de danos a terceiros do seu seguro de automóvel. Num outro vídeo eu vou listar as principais dúvidas dos terceiros que entram como vítima no seguro de automóvel do causador. Vou linkar posteriormente esse outro vídeo aqui na descrição deste vídeo, assim como vou fixar no primeiro comentário aqui no YouTube. Bora lá! Vamos começar pelos tipos de cobertura de danos a terceiros que você tem a opção de contratar no seu seguro de automóvel. São basicamente 3 tipos: danos materiais, danos corporais e danos morais a terceiros. Os danos materiais, como o próprio nome diz, são aqueles danos de ordem material, ou seja, que você causou algum dano com prejuízo a materiais de outra pessoa. Por exemplo, a colisão com outro carro, a colisão com o muro de uma casa, a colisão com uma loja, a colisão com uma bicicleta e a bicicleta ficou avariada, coisas do tipo. A cobertura de danos materiais vai indenizar o terceiro, seja por meio do reparo do bem ou da indenização integral daquele bem, até o limite máximo de indenização contratada. Já a cobertura de danos corporais, como o próprio nome diz, tem por foco danos de ordem corporal, ou seja, danos pessoais, em que ocorra, por exemplo, despesas de ordem médica e hospitalar da pessoa que sofreu o acidente, ou ainda a invalidez permanente, parcial ou total daquela pessoa. É importante frisar que a cobertura de danos corporais a terceiros é o que nós chamamos de uma cobertura a segundo risco. Por quê? Porque no Brasil existe um seguro obrigatório, o seguro DPVAT, que deve ser acionado primeiro para que primeiro você receba a indenização do DPVAT para despesas médico-hospitalares e ou invalidez permanente parcial ou total e posteriormente, se a indenização prevista pelo DPVAT não for suficiente, aí sim você receber do seguro do causador um complemento dessa indenização por meio da cobertura de danos corporais a terceiros. Por fim, a cobertura de danos morais. É muito importante ter claro que danos morais é um risco separado de danos materiais e danos corporais a terceiros. Por que eu digo isso? É comum que, em ações judiciais de terceiros contra segurados e suas seguradoras, além dos prejuízos de ordem material e ou corporal, seja requisitado também o dano moral. A cobertura do dano moral só tem cobertura se houver sido contratada a cobertura adicional de dano moral. Tem um outro vídeo que eu falo sobre isso que eu vou deixar linkado para vocês também, que fala a respeito das situações em que o segurado é processado pelo terceiro ou pela seguradora do terceiro. Próxima pergunta: quando eu posso utilizar a cobertura de danos a terceiros do meu seguro de automóvel? Existem 2 pré-requisitos para que essa cobertura, seja de danos materiais, corporais ou morais, possa ser acionada e garantida. A primeira delas é que você, segurado, assuma a culpa pelo acidente, ou seja, se considere responsável pela colisão, pelo que aconteceu. Se você não assume a culpa, a sua seguradora não tem autonomia para indenizar o terceiro sem que você assuma a culpa. O segundo ponto é: ainda que você assuma a culpa, a seguradora vai analisar as circunstâncias do acidente a partir da descrição dos fatos e dizer se ela concorda ou não, por meio da sua análise, que você, segurado, foi culpado de fato pela colisão. Se na sua análise a seguradora concluir que você não foi culpado, ainda que você tenha assumido a culpa, a seguradora poderá negar a cobertura ao terceiro.
Você, segurado, estará respaldado pela decisão da sua seguradora. Quem negou foi ela e não você que assumiu a culpa. Se posteriormente o terceiro entrar com uma ação judicial contra você e sua seguradora, você vai ter sim respaldo dessa cobertura se precisar. Eu entro em detalhes sobre isso no vídeo que eu vou linkar para você na descrição e no primeiro comentário fixado aqui do YouTube. Mas em resumo, são esses dois pré-requisitos para utilizar a cobertura: se considerar culpado e a análise da seguradora concluir que você realmente foi culpado. Próxima pergunta: para quem eu posso usar a cobertura de terceiros? Em outras palavras, eu posso usar a cobertura de terceiros para mim mesmo, familiares ou coisas do tipo? Vamos por partes. A cobertura de terceiros é destinada para pessoas diferentes do segurado, ou seja, o segurado não pode usufruir da cobertura de danos a terceiros para si mesmo. Um exemplo: você está lá dirigindo seu veículo e bate o seu carro no muro da sua própria casa. É um dano de ordem corporal, porém você não é terceiro de si mesmo. Portanto, você não poderá acionar a cobertura de danos materiais a terceiros para o prejuízo causado ao seu próprio muro. Em resumo, o ponto é o seguinte: a cobertura de danos a terceiros pode ser usada para outras pessoas, que não seja você mesmo, segurado, ascendentes, descendentes, filhos, funcionários ou pessoas que residam com você e que dependam financeiramente de você. Aqui vale uma outra dica muito importante. Dentro de um acidente de automóvel, pode ser que você, motorista, ou os seus passageiros sofram lesões corporais. Aí você vê lá que tem uma cobertura de danos corporais a terceiros. Esta cobertura é destinada para danos corporais a pessoas fora do veículo segurado, ou seja, você, motorista, e passageiros dentro do veículo segurado não têm direito à cobertura de danos corporais a terceiros do seu seguro. Para isso, existe uma outra cobertura específica chamada APP, Acidentes Pessoais a Passageiros, que engloba tanto o motorista quanto passageiros. Eu tenho vídeos aqui no canal sobre o APP e vou deixar linkado para vocês também assistirem caso interesse. Próxima pergunta: existem custos para acionar a minha cobertura de terceiros? Não existe franquia na cobertura de terceiros atualmente nos contratos das seguradoras. Portanto, para você acionar a cobertura de danos materiais, corporais ou morais a terceiros, você não precisará participar do prejuízo em nenhuma forma. A franquia existe quando você aciona a cobertura de casco, ou seja, a cobertura para o seu próprio veículo segurado. Porém, você pode acionar a cobertura de danos a terceiros independente de acionar a cobertura de casco. Ou seja, não existe obrigação de acionar a cobertura de casco e pagar a franquia para acionar a cobertura de danos a terceiros. Você pode acionar a cobertura de danos a terceiros isoladamente, separadamente, e com isso não pagar nenhuma franquia. O único ônus que você vai ter por acionar esta cobertura de danos a terceiros será a perda de uma classe de bônus na renovação da sua apólice no próximo ano. Nós temos vídeos que falam sobre bônus no seguro, que eu também vou linkar para você aqui assistir, caso tenha interesse. Outra pergunta: o limite máximo de indenização que eu contratei para minha cobertura de danos a terceiros vai se esgotando conforme eu utilizo ao longo da vigência ou ele é reposto a cada utilização? Deixa eu explicar melhor essa pergunta, caso você tenha ficado confuso. Aliás, vou fazer um vídeo só sobre isso porque vale a pena, mas vamos resumir aqui. Imagina que você contratou 100 mil de danos materiais a terceiros. Você sem querer causou uma colisão e essa colisão deu um sinistro para o terceiro de 20 mil. Você consumiu 20 mil reais dos 100 mil que você tem de limite. Sobram 80. A pergunta é: ao longo da vigência você vai ter 80
ou a seguradora vai reintegrar esta cobertura voltando a ser 100. Existem essas duas possibilidades. Existem seguradoras que trabalham com o esgotamento da cobertura conforme você vai utilizando, ou seja, a cada sinistro indenizado é descontado do seu limite máximo até que ele zere e você não tenha mais cobertura, enquanto existem outras seguradoras que trabalham com a reintegração da cobertura a cada utilização. Essa reintegração é automática, então, por exemplo, utilizei 20 mil, caiu para 80, porém, ela vai reintegrar novamente para 100 após a finalização daquele sinistro. Para saber qual é a regra da sua seguradora, você pode pedir para o seu corretor de seguros consultar para você, ou então consultar as condições gerais, que são as cláusulas contratuais da sua apólice, disponibilizadas no site da sua seguradora. Próxima pergunta: eu posso usar a minha cobertura de danos a terceiros caso eu seja processado pelo terceiro por danos materiais, corporais ou morais? Nós preparamos um vídeo exatamente sobre isso e eu vou deixar linkado para você assistir, porque lá eu discorro com mais detalhes sobre esse assunto. O que vale aqui são algumas dicas essenciais para você não perder direito à garantia de cobertura em processos judiciais. O primeiro deles é notificar imediatamente a sua seguradora quando você for citado em um processo judicial. Sem a comunicação à sua seguradora, você pode perder a garantia de cobertura de terceiros, que poderia eventualmente ser usada se você perder a causa na justiça. Além disso, outro pré-requisito é não fazer acordos extrajudiciais ou judiciais com o terceiro sem antes notificar a sua seguradora e sem que ela participe da decisão de fazer este acordo. É necessário que a seguradora esteja ciente do que está acontecendo e participe da negociação do acordo. Nesse outro vídeo eu dou mais detalhes, assiste lá para você saber como funciona. Um outro ponto sobre essa dúvida é o seguinte: o processo judicial veio depois que o meu seguro já venceu. Eu ainda assim vou poder usar a cobertura para o processo? Sim, o que vale é a data da ocorrência do evento do sinistro que gerou a reclamação na justiça. Se o evento de sinistro, ou seja, a colisão, o atropelamento, o acidente, etc., aconteceu dentro do período de vigência do seu contrato e a reclamação na justiça foi depois do vencimento, não tem problema, vale a data da ocorrência. Se a ocorrência foi dentro da vigência, está coberto, desde que você siga esses pré-requisitos que eu mencionei e os outros detalhes que eu menciono no vídeo que eu estou indicando para vocês. E por fim, uma última dúvida sobre danos a terceiros no seguro de automóvel com relação aos segurados. Quais são os principais motivos de negativa da seguradora em aceitar a cobertura ao terceiro? Existe um leque de situações em que isso pode acontecer e eu também fiz um vídeo específico sobre os principais motivos de negativa da seguradora na cobertura de danos a terceiros. Eu vou deixar linkado para você assistir, porque são assuntos que merecem uma atenção especial e eu te convido a assistir caso seja do seu interesse. Aqui nós temos um resumão das principais dúvidas dos segurados com relação aos danos a terceiros, lembrando que haverá um segundo vídeo com as principais dúvidas dos terceiros com relação à cobertura de danos a terceiros, então fique esperto, acompanhe o nosso canal para estar sempre alinhado. Se esse vídeo te ajudou, eu te convido a deixar o seu curtir, se inscrever no canal e pedir a sua cotação de seguros com a Mukirana Seguros Online. Nós temos o seguro de automóvel compreensivo, que é aquele seguro total, assim como seguros simplificados, como seguros somente para terceiros, seguros de roubo e furto e muito mais. Pede a sua cotação com a gente. Por hoje é isso, muito obrigada e até a próxima!